É bem interessante essa aproximação que nós temos dessa questão da morte. Aqui a pergunta é como vencer o medo da morte. Para nós, a ideia da morte é aquilo que de fato nos assusta. Veja como é interessante isso. Você não tem exatamente medo da morte. Se ela ocorre exatamente nesse instante, aqui, ela lhe pega de surpresa. Não há espaço para o medo. Observe como é interessante essa questão do medo. Se queremos descobrir o que é o fim para o medo da morte, como lidar com isso? Como lidar com o medo da morte? Nós precisamos descobrir primeiro onde se fundamenta e qual é o fundamento do medo. E não importa se é da morte, ou se é da velhice, ou da doença, ou de algo que possa lhe acontecer, medo é medo. Então a questão é como lidar com o medo. Então fica claro como lidar com essa questão da morte. Repito, a morte acontecendo agora, aqui, nesse instante, nesse próximo segundo, é algo imprevisível. Não há tempo, não há intervalo para se pensar sobre isso. Então, para onde isso nos aponta? Você não pode ter medo sem o pensamento. Você não pode ter medo de uma doença sem o pensamento sobre ela. Você não pode ter medo de algo que possa lhe acontecer sem ter imagens mentais sobre isso. Você não pode ter medo de alguém de quem não se lembra. Você não pode ter medo da velhice sem a lembrança de ficar velho. Veja como é simples essa questão do medo. E, de fato, a que ele está associado? Ao pensamento? À imagem? É o pensamento que sustenta, veja como é simples, o medo. A ideia é a base. É sempre a ideia a base do medo. A lembrança requer uma imagem. Essa imagem, que é lembrança, requer um pensamento. Quando os pensamentos se organizam, eles criam uma ideia. Então você não tem medo da morte, mas da ideia da morte. Você não sabe nada sobre a morte, mas tem ideia do que isso representa. Ideias que lhe foram ensinadas pelas religiões organizadas. Ideias que lhe foram dadas pela tradição e pela cultura onde você foi educado, pela tradição familiar e pela cultura que você recebeu, onde você cresceu, onde você nasceu e onde você cresceu. Então é com base na ideia
seja da tradição familiar, da tradição da cultura, da história cultural, ou das imagens religiosas a respeito da morte ou do pós-morte, que essa ideia está presente. Essa ideia é o que sustenta o medo. Não só da morte, mas, repito, da velhice, de um acidente que possa acontecer, de algo que lhe aconteceu no passado e que possa ser descoberto agora e lhe criar problemas. Tudo isso em nossa vida está associado ao pensamento. Então, o elemento principal presente no medo é o pensamento. Podemos romper com esta situação interna de viver escravizado ou induzido, conduzido, dissuadido, persuadido pelo pensamento? Podemos romper com esta psicológica condição dentro de nós mesmos? Quando aprendemos a verdade de que não são as coisas que acontecem ou que aconteceram ou que acontecerão que nos causam medo, quando compreendemos que não é exatamente isso o problema, esse é o problema, e sim a ideia, o pensamento, a imagem, a imaginação sobre isso, que sustenta o medo. Quando compreendermos isso com clareza e trabalharmos nessa direção para o fim desta psicológica condição de manter a continuidade da ideia ou das ideias, das memórias, lembranças e pensamentos. Quando trabalhamos nesta direção, fica claro o fim do medo e, portanto, o fim do problema. O medo, não só o medo da morte, mas o medo em suas diversas e variadas formas, veja, é uma das questões fundamentais da vida. Aqui estamos com você investigando isso em uma playlist. Essas questões fundamentais da vida, essas perguntas fundamentais da vida. O que é a morte? A morte em si é algo simples. É o desaparecimento da forma. Você já teve alguns carros na vida e eles se foram. E você tem um carro novo. Você já trocou de carro algumas vezes. Você já trocou de casa algumas vezes. Você já trocou de roupas algumas vezes. Muitas vezes. Então, o que é basicamente a morte? É a desaparição ou desaparecimento daquilo que está aqui. E o que é a vida? É o surgimento de algo que não está aqui. Mas tudo que aparece aqui, que chamamos de novo ou vida, chega um momento que desaparece para dar lugar a uma outra coisa. Assim como as roupas apareceram e desapareceram, aqueles carros que um dia você dirigiu e hoje você está com outro, a casa não é mais a mesma onde você nasceu.
Você já passou por algumas casas, por algumas habitações? Então, a vida consiste, repare, nesse movimento. A verdade sobre a vida é que tudo aparece, permanece por um tempo e desaparece. Quando isso desaparece, dizemos que isso se foi, ou que ele ou ela morreu. Mas o que é ele ou ela? O que é isso que se foi? Qual é a verdade sobre você? Qual é a verdade sobre isto ou aquilo, sobre ele ou ela? A beleza de um encontro como esse está em constatar a verdade da vida. E a compreensão da vida é a compreensão da morte. A compreensão de ter é a compreensão de soltar. Quando não compreendemos o que é ter, não sabemos o que é soltar. Quando não compreendemos o que é a vida, não sabemos o que é a morte. Do ponto de vista físico, biológico, como uma máquina, o corpo é algo que sofre desgaste. Ele começa a se desgastar, ele tem um processo de autorrenovação celular, mas células estão morrendo e outras nascendo. Veja, é o movimento da vida. As antigas estão sendo substituídas pelas novas. As antigas estão desaparecendo, que é o que nós chamamos de morte, e as novas estão aparecendo, que nós chamamos de vida. Então, o movimento da vida é aparecer e desaparecer. Não há nada de estranho nisso. Estamos diante de algo muito natural. É que psicologicamente, a nível de ignorância interna, que é como reagimos às experiências, nós criamos uma divisão entre nascer e morrer, entre aparecer e desaparecer, entre vida e morte. Então o organismo se desgasta com o tempo e não consegue mais se recuperar. E ele desaparece. É natural que seja assim. Mas qual será a verdade sobre você? Se você não compreende a verdade de sua real natureza, da realidade que é você em seu ser, da verdade sobre você, se você continua se confundindo com uma aparição, como o corpo que aparece e caminha para o desaparecimento, se você continua se confundindo com isso, se vendo como alguém presente na experiência, que é a experiência do corpo, o pensamento continuará construindo histórias com base em imagens de perdas. Então, o medo da morte é algo presente quando o pensamento está presente, construindo uma história que é a história do perder. Livre do movimento do pensamento, livre desta condição psicológica que é típica do pensamento, que é de construir imagens
de coisas desagradáveis para esse elemento envolvido no pensamento, que é o ego, que é o eu, que é o pensador. Se isso se mantém presente, a ilusão está presente. O medo está presente. O sofrimento está presente. Em razão da ignorância. Qual é a verdade sobre você? Você desconhece. Aqui a pergunta é: quem sou eu? Qual é a verdade sobre a vida? Compreender a vida é compreender a morte. É perceber que não existe qualquer separação entre vida e morte. Há uma realidade presente nesse instante, aqui e agora, que está além desse corpo, que como uma roupa irá desaparecer. O corpo é uma roupa que desaparece. Há uma realidade presente além desse corpo e dessa mente. No pensamento, talvez ainda você construa uma história sobre essa realidade presente. Não faça isso, porque essa realidade que digo que está presente, ela está além do pensamento. Nesse modelo de organização religiosa, de religiões organizadas, o pensamento também tem procurado construir uma imagem desta realidade que acabamos de colocar aqui, que está presente. Eles chamam de alma, espírito, o ser interno, o eu superior. Veja, não precisamos de nada disso. Isso fica só a nível ainda da imaginação do pensamento. É bastante curioso quando nas religiões organizadas dizem que esse princípio ou essa realidade, depois que o corpo desaparece, que é o que nós chamamos de morte, esse princípio vai para algum lugar. Notem como é interessante isso. Aqui não estamos lidando com algo que está dentro do espaço, que está preso a limite de tempo. Estamos lidando com algo que é inominável, indescritível, e que não está preso a esse modelo de mudança, de espaço, tempo. Essa é a realidade divina, é a realidade de Deus. Não está no tempo. Não está aqui para ir para algum lugar. A grande verdade sobre sua natureza divina é que ela nunca nasceu. É algo que se mantém fora de tudo aquilo que o pensamento possa imaginar, construir, idealizar ou levar para algum lugar. A realidade daquilo que é você não faz parte do conhecido. É isso que nós precisamos constatar por nós mesmos aqui na vida. Então haverá uma compreensão de que palavras como vida e morte não fazem o menor sentido. Para aquilo que está presente, que está fora do tempo e do espaço, essa é a natureza de Deus. Essa é a natureza da verdade sobre você. Uma aproximação do despertar da inteligência espiritual.
É isso que estamos propondo aqui para você. Nós temos a inteligência para lidar com os assuntos do mundo, que são os assuntos do pensamento, que são os assuntos ligados a formas, nomes, cores, dentro desta noção onírica de sonho, de tempo e espaço. Mas aqui estamos tratando com você da inteligência divina, da inteligência espiritual, da aproximação da visão da sabedoria, a visão da verdade de Deus, da verdade sobre o seu ser. É algo que floresce quando há autoconhecimento. Quando você toma ciência de tudo aquilo que o sentido do eu, do ego, desse mim representa. E quando isso se dissolve, quando isso desaparece, temos a presença dessa inteligência divina, que é a sabedoria. A verdade deste ser, desta coisa inominável, indescritível, floresce quando há o despertar espiritual. É o que estamos juntos com você explorando aqui. O ser humano carrega o medo em suas diversas formas. Veja, é sempre o medo de perder alguma coisa. É o medo de perder o corpo, é o medo de perder as coisas, é o medo de perder a posição, é o medo de perder o que diz amar. Tudo isso está dentro de uma vinculação de apego, de controle, de desejo, de busca de prazer nessas coisas inanimadas, como uma casa, um carro, um quadro, um tapete, ou nessas coisas, entre aspas, animadas, que nós chamamos de família, essa vinculação de apego a pessoas, assim como a objetos, o medo disso desaparecer é algo presente nesse movimento do eu, do ego. Esse medo está presente porque o ego vive nisso. Ele vive disso. Essa é a condição no ser humano que sustenta o medo. A verdade sobre o medo presente em você é que, se algo lhe é tirado, uma parte de você também é arrancada. E você não é outra coisa a não ser aquilo. No ego, nessa ilusão de ser alguém e tendo coisas, possuindo coisas, controlando coisas, sentindo prazer nessas coisas que você diz amar. Uma vida nessa condição é uma vida em ignorância, na ilusão sobre a verdade. A verdade de que tudo que o ego tem é só o que ele é. Nós vivemos 40, 70, 80, 90 anos de vida, envolvidos dentro desta vida egocêntrica, cercado de coisas, de lugares, de pessoas, passando por situações, eventos e acontecimentos. E fazendo disso a nossa vida, a vida deste centro falso, desse centro ilusório, desta ego-identidade.
E quando um pensamento surge, quando uma ideia surge da possibilidade de perder isso, a dor bate, o sofrimento aparece. Podemos acordar deste sonho, deixando esta condição de sono para trás, para uma vida real, livre do ego e, portanto, livre dos apegos a lugares, a objetos, a pessoas, a ideias, a crenças, a todo tipo de desejos e, naturalmente, de medos, porque esse é um outro aspecto do medo que não colocamos aqui ainda. A presença do medo é sinal da presença do desejo. Assim como a presença do desejo tem por princípio a lembrança de prazer, que a mente egóica anseia por mais e quer mais daquilo. Esse é o desejo. E essa presença do desejo é também medo. Podemos sair desta psicológica condição onírica de sonho, de sono, para o real despertar nesta vida. Esse real despertar é quando floresce essa inteligência divina, esta ciência da verdade de Deus. A única realidade presente. Isso é algo fora do sonho, fora do sono, fora desta condição de aparição e desaparição. Algo além desse nascer e morrer. É a verdade divina. Então repare, não se trata de vencer o medo da morte. Se trata de compreender a vida. A compreensão da vida é a compreensão do que aparece e desaparece. É a compreensão de que estamos diante de um sonho. E nesse sonho não existe tal coisa como perdas reais. Essas perdas ou essas desaparições são desaparições e perdas para esse sentido de ego-identidade. A vida ela tem esta representação como ela é. Nesse sentido, nesse grande jogo divino, tudo é o que é. E, portanto, tudo aparece e desaparece. Tudo nasce e morre. Mas não tem alguém nisso. Temos apenas um grande jogo divino. O grande jogo de Deus. A única realidade presente é a realidade de Deus. É a verdade da vida. A real vida, além desse modelo de dualidade, positivo e negativo, masculino e feminino, nascer e morrer, vida e morte. A realidade divina, onde toda essa aparição aparece nesse dualismo, mas sem esse modelo psicológico de princípio de dualidade, onde o sentido do ego está presente, criando uma sobreposição à vida como ela é.
criando uma sobreposição a essa realidade da vida como ela acontece. Portanto, esse é o nosso empenho juntos aqui. Esse é o nosso trabalho com você. Aqui aos sábados e domingos nós temos esses encontros online, onde estamos com você, aprofundando isso, tomando ciência de como tornar disponível esse despertar espiritual para o fim, para todas essas questões fundamentais da vida, para a realização daquilo que está presente, que é a realidade de Deus. Então, sábado e domingo estamos juntos. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Fora esses encontros online, nos finais de semana, nós temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz sentido para você, deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Como realizar eu e o Pai somos um? Descobrindo que não há esse mim, esse eu, só há o Pai. E você só pode descobrir isso quando para de pensar, de sentir, de fazer como uma entidade separada.